Olá, seja bem-vindo à página da Cardiomax. Hoje no nosso programa Café na Cardiomax, nós vamos receber o médico oftalmologista Lucas Manfron. Olá, Lucas, seja bem-vindo ao Café na Cardiomax. Hoje o nosso assunto, então, é a relação da cardiologia com a oftalmologia. Fala um pouquinho para nós sobre isso, doutor. Olá, tudo bem? Então, a cardiologia, na verdade, a oftalmologia tem uma relação muito importante, principalmente com doenças de retina, né? Porque dentro da oftalmologia, a retina ela é o único tecido que a gente consegue ter uma visualização direta dos vasos, né? E por que isso é importante? Porque todas as doenças vasculares que a gente tem, a gente consegue ter manifestações que elas podem ser primárias na retina, que a gente consegue ver antes na retina do que em outros órgãos do corpo, né? Então, por exemplo, vamos pegar aí hipertensão arterial, pressão alta, né? Antes dos pacientes terem manifestações ou poderem ir num cardiologista, por exemplo, e saberem que tem pressão alta, a gente já consegue ver algumas alterações específicas nos vasos da retina que me sugerem que esse paciente tem pressão alta. Então, muitas vezes, eu como oftalmologista que encaminho os pacientes pro cardiologista para poder avaliar uma suspeita de pressão alta, porque ele tem algumas alterações lá que me levam a suspeitar isso, né? Outras doenças que a gente tem também, como diabetes, por exemplo. O diabetes hoje, ele é uma vasculopatia que influencia e que tem alterações em N órgãos do corpo, né? A gente vê desde coração aí até cérebro, rim e tudo mais, e a retina não é diferente. Por quê? Porque é uma doença primariamente vascular. Se é uma doença vascular, os menores vasos do teu corpo, eles vão sofrer e vão sofrer muito e vão sofrer antes, né? Então, às vezes o paciente, por exemplo, ele é um paciente diabético, ele está fazendo o tratamento e ele está controlado pelos exames de sangue, mas ele vai fazer uma consulta com um oftalmologista, com um especialista em retina, por exemplo, e aí eu vou lá e vejo que ele tem algumas alterações que me dizem que esse controle não está sendo tão adequado, apesar do exame de sangue estar normal. Então, essa interdisciplinaridade que a gente tem com o cardiologista, né, com o clínico, enfim, com o endócrino, a gente consegue tratar melhor o paciente e pegar alterações muito antes de elas realmente terem manifestações sistêmicas, né? Porque a retina me dá uma foto, ela me dá um panorama específico como é que está o olho, né? E dentre essas alterações, por exemplo, são duas situações específicas, né? Por exemplo, pressão alta e diabetes, mas, por exemplo, as complicações dessas doenças, elas podem acontecer no olho também, ou podem se manifestar primeiro no olho. Então, a gente tem oclusões vasculares, a gente pode ter derrame dentro do olho, a gente pode ter perda visual súbita e coisas que os pacientes chegam para nós às vezes e, não, eu tomo um medicamento da pressão, mas a pressão está controlada a princípio, ou tomo um medicamento do diabetes, mas está controlado. A gente vai lá, a gente examina isso e a gente vê que tem algumas manifestações ali que podem otimizar mais o controle ainda, entende? E aí eu mesmo, como retinólogo, daí eu mando para o cardiologista, eu encaminho, a gente faz essa troca para poder tratar melhor o paciente. E esse caminho oposto, doutor, existe também? O cardiologista também encaminha para o oftalmo? Não, com certeza absoluta. Tu sabe que hoje, assim, eu pego muito, como especialista em retina, eu acabo pegando muitos pacientes que chegam tarde demais, digamos assim, né? Não tarde demais, mas mais tarde do que a gente gostaria, né? Porque a gente gosta sempre de estar à frente das manifestações oftalmológicas, à frente das doenças específicas, né? Então é muito importante que o cardiologista, o clínico, o endócrino, quando tem um paciente com pressão alta, que ele mande para o retinólogo para a gente poder avaliar isso também. Porque eu vou conseguir ver coisas que nos exames que eles fazem às vezes não aparecem, entende? Não percebe. A mesma coisa o paciente que tem o controle do diabetes, o paciente que é diabético. O paciente que é diabético tipo 2, por exemplo, ao momento do diagnóstico, ele tem que fazer uma avaliação com o oftalmologista, obrigatoriamente, porque a gente sabe que já fazem 5 anos que ele está tendo alterações aí do diabetes até ele ser diagnosticado. Então, ou seja, é uma retina que no mínimo já está há 5 anos sem ser avaliada. Então, pacientes que são gestantes que têm diabetes, pacientes que têm diabetes tipo 1, e todos esses pacientes eles têm que passar por avaliações periódicas com o oftalmologista, né, ou com o especialista já em retina diretamente, porque a gente mantém esse acompanhamento próximo e a gente consegue trabalhar bastante para poder evitar uma futura perda visual, evitar uma progressão, né? Por isso é importante, doutor, nós falávamos em outros programas sobre a prevenção, né? A gente visita o dentista regularmente, faz o check-up também anual, visitar o oftalmologista também é de extrema importância.
Não, com certeza, porque a gente tem uma vantagem como oftalmologista que nós somos o único médico que consegue ver em tempo real estruturas do teu corpo em funcionamento. Então, a gente consegue ver o único nervo em tempo real. Para ver outros nervos específicos, tem que fazer alguns outros exames. A gente, no exame de fundo de olho, consegue avaliar como é que está o nervo óptico. A gente consegue avaliar como é que está a região vascular da retina. A gente consegue avaliar todas essas estruturas. Então, por isso que a consulta com o oftalmo é tão importante, né? Porque a gente tem aí, desde as doenças vasculares que a gente já falou agora, né, como as doenças cardiológicas, a gente tem doenças reumatológicas também que são muito importantes e que muitas vezes é o próprio oftalmo que diagnostica ou que a gente tem que acompanhar essas manifestações, doenças neurológicas também. Então, os olhos são a porta de entrada. Como a gente tem essa facilidade em poder examinar isso, é de extrema importância fazer essa consulta anual, né, porque as pessoas, a gente percebe muito que elas acabam deixando só para quando tem sintomas. Sim. Né? E às vezes os sintomas já vêm num período que é tarde demais. Então, por isso que é importante a gente poder sempre trabalhar com a prevenção, trabalhar antes um pouquinho, né? O olho fala então, doutor? Com certeza, com certeza. Para quem consegue ouvir, o olho fala bastante. Então, Lucas, é possível avaliar a circulação sanguínea através dos olhos? A gente consegue ter sinais diretos e indiretos de como é que está, né? Por exemplo, a gente consegue ver pacientes que têm pressão alta, por exemplo, né? O que tem um indício de pressão alta. É muito difícil, às vezes, para o cardiologista, até mesmo numa consulta ou nos seus exames de rotina, conseguir pegar o momento que essa pressão está alta, né? Então, eu avaliando a retina do paciente, eu consigo ver sinais como tortuosidade vascular, como às vezes, dependendo do grau de pressão, algumas áreas de hemorragia específicas, ou dependendo do grau que tem algumas alterações nas artérias, que me levam a crer que, bom, esse paciente, ele daqui a pouco ele ainda não faz tratamento ou ainda não faz um acompanhamento com o cardiologista, mas ele pode ter uma alteração. O contrário também é válido. O paciente que está em acompanhamento, já que está em tratamento, ele vem consultar, por exemplo, e ele tem umas alterações que me dizem que, olha, bom, talvez esse controle pressórico pode ser melhor ainda. Talvez a gente consiga trabalhar para reduzir um pouco mais a pressão. Então, essa intercambiabilidade é muito importante, porque a gente consegue, dessa forma, tratar o paciente como um todo, tratar ele completo, né? Não fica somente aquela coisa, não, beleza, fui no cardiologista e o oftalmologista é só para ver se eu tenho meu óculos ou não. É todo um mundo que a gente consegue ver dentro do oftalmo, que a gente consegue ajudar bastante, tanto na prevenção, como no diagnóstico, como no tratamento. A gente consegue pegar todo o bolo e poder ajudar bastante o cardiologista, o clínico, o endócrino, enfim, todos os nossos colegas médicos, sempre com foco em trazer o melhor para o paciente, né? Importante esse trabalho em conjunto que acontece também aqui na Cardiomax. Não, com certeza. Muito obrigada, Dr. Lucas, pela sua participação aqui no Café na Cardiomax e volte sempre. Não, eu que agradeço. Precisando, é só me avisar.